Olá, paz do Senhor. Chegamos com mais um programa De Frente com a Verdade. Eu sou o pastor Luaran Lins, estamos aqui direto dos estúdios da TV Comadesma com a transmissão de mais um programa. Obrigado você que tem se conectado com a gente através das redes sociais da nossa convenção Comadesma e também da TV Comadesma. O programa De Frente com a Verdade leva a você informação, conhecimento e as discussões dos mais diferentes temas teológicos, aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, sempre com homens preparados, pastores, teólogos, que vêm aqui falar sobre os assuntos expostos de uma forma clara, objetiva, nem sempre a concordância dos temas, mas essa discussão no que diz respeito ao campo de ideias também ela é interessante para formar em você o desejo de se aprofundar um pouco mais no estudo da palavra de Deus, respeitando aqui, é claro, correntes doutrinárias diferentes, mas todos buscando, é claro, conhecer com profundidade as Escrituras Sagradas. E hoje o programa vai falar sobre o tema O Ministério Profético. Para falar sobre esse tema, retorna aos nossos estúdios o pastor Carlos Oliveira, mais conhecido como Carlão. Carlão, o pastor Carlos, ele é professor de teologia, tem uma parceria com o Instituto Item, aqui de Imperatriz, onde o pastor Fagner Nascimento, que é do Campo 1 de Imperatriz, é um dos diretores, e a gente aproveita a sua estada na nossa cidade, é claro, para poder discutir alguns assuntos. Já tivemos o pastor Carlos em uma outra oportunidade, falando sobre o ministério e suas implicações, mas hoje, ainda estando em Imperatriz, a gente o convidou para falar, juntamente com o pastor Fagner Nascimento, a gente vai já apresentar, falar sobre o tema, o Ministério Profético. Pastor Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Graça e paz, pastor Luaran, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pelo convite, pela oportunidade que nos dá, e espero, como das demais vezes, ser feliz nas colocações. É claro que nós vamos tratar de um assunto um tanto polêmico em alguns segmentos e talvez até incompreendido, mas espero, juntamente com o meu amigo pastor Fagner Nascimento, edificar as pessoas que irão nos assistir com uma palavra racional e que possamos desmistificar um pouco essa questão de ministério profético. Sempre é um prazer servir. E agradeço também a Deus pela vida do pastor José Alves Cavalcante, presidente da Comadesma, que está à frente desse trabalho. Muito obrigado. Pastor Fábio Nascimento, já anunciado aqui pelo pastor Carlão, meu amigo de longas datas, companheiro, participou aí de vários programas ali na Líder FM, programa que o pastor Luaran Lins, esse que apresenta o programa De Frente com a Verdade, esteve à frente ali na Rádio Líder FM, programa que ia ao ar, todos os dias, de segunda a sexta, das 12 até as 13 horas, e o pastor Fábio quase que semanalmente participava de um dos nossos programas. E agora, a gente aqui no formato televisivo, através das redes sociais também, com o programa De Frente com a Verdade. Seja bem-vindo, meu amigo, ao programa. A paz do Senhor Jesus, pastor Luaran Lins, quero aqui de antemão agradecer ao Senhor, nosso eterno, nosso Deus, por esta oportunidade de estar mais uma vez em um programa tão abençoado como este. Quero parabenizar a Comadesma, a pessoa do nosso pastor presidente Cavalcante, pastor Jefité, por sair na frente. Esse programa realmente é muito relevante, é uma bênção para nossas vidas. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente de Campo 1, pastor Raul, todos aqueles que estão aí conosco estudando do Item, e ao meu amigo pastor Luaran Lins. Tenho certeza que Deus tem coisa reservada para a sua vida, porque, como você falou, nós nos conhecemos já de um bom tempo, e te conhecer nos traz uma admiração. Doutor Luaran Lins é uma pessoa que nos inspira, ainda iniciando o ministério já me espelhava em você. E uma alegria estar aqui com meu amigo pastor Carlos, Por que não chamar de um dos grandes mestres do Brasil na área teológica, calvinista, muito aprofundado na palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem algo forte aqui para nós hoje, para a vida de todos vocês que estão assistindo. Um abraço para todos os pastores da Comadesma. Vamos lá então começar com o nosso tema, que eu acredito que o tema hoje vai ser um tema bem quente, viu? Entender o que é o ministério profético. Será que existem profetas nos dias de hoje? Isso era coisa só do tempo do Antigo Testamento. E aí?
Pastor Carlos, eu começo com o senhor perguntando o seguinte: quando é que surge essa ideia de ministério profético? O ministério profético, se nós entendermos biblicamente, ele tem ênfase inicialmente em Números capítulo 11, no verso 25, quando o espírito de Moisés recai sobre 70 e eles começam a profetizar, biblicamente falando, lá em Números capítulo 11. Há evidências de que em Gênesis capítulo 20, na intercessão de Abimeleque com relação a Abraão, possa ser considerado também como um ato profético, mas aí não há tantas, digamos, evidências que torna a situação plausível ao ministério profético. Então o ministério profético ele tem início nesse período. Biblicamente, a primeira aparição de fato da palavra é em Números 11, mas é possível também que possamos considerar Gênesis 20 como o início de sua manifestação. Há inúmeras diferenças, já antecipando talvez algumas questões, de ministério profético com dom de profecia, e talvez isso seja uma das grandes questões que as pessoas não entendem totalmente a sua questão relacionada à diferença ou similaridade. O ministério profético é um ministério, digamos, fundamental à igreja, fundamental, necessário, real, e perdoem-me aqueles que acreditam numa ideia mais de sensacionismo, de que não há mais essas evidências. Todos nós somos munidos e capacitados ao exercício do ministério profético, embora nem todos o exercem. Eu já vou pegar aqui o gancho da sua fala para trazer essa primeira pergunta, na verdade a segunda, mas a primeira que o pastor Fagner, o pastor Carlos falou sobre a relação, a diferença entre o ministério profético e também o dom da profecia. Quais seriam, pastor Fagner, as diferenças ou semelhanças no que diz respeito ao ministério profético e ao dom da profecia? Então, glória a Deus, Deus é profético, né? Deus é profético. Amós 3,7 diz que Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Quando nós olhamos diretamente para a palavra do Senhor Jesus, do nosso Deus, nós vamos ver que o Salmo 46 diz que Deus anuncia tudo desde a antiguidade o que vai acontecer no futuro. Trazendo o pastor Luan Lins, pastor Carlos, esse tema profético, o profético e profecia, nós precisamos fazer uma grande diferença, até porque quando nós lemos Lucas, capítulo Lucas 16, né? Diz que a palavra de Deus nos diz que a lei e os profetas vigoraram até João. E, olhando para esse texto, muitos não acreditam que hoje tem um ministério profético. Mas Efésios, capítulo 4, versículo 11, deixa bem claro, nos mostra ali que o ministério profético realmente é um dos 5 ministérios. Os 5 ministérios na qual o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de mestre. E o próprio Cristo, o próprio Jesus falou que estabelece a sua igreja em 2 grandes pilares desses 5 ministérios. Lembrando que todos atuam, até nos dias de hoje. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que os profetas que anunciaram o Messias vieram até aqui, até João Batista. A partir deste ponto, há um novo trabalho profético. Não significa que acabou o profeta, não existe mais. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso? Profético, profeta, profecia, se existe ou não existe, qual a grande diferença? É que profecia é um dom. É um dom. Já o profeta é um ofício. Isso fica muito claro da palavra de Deus. É muito claro. A gente tem inúmeros textos. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. E com excelência, manda a gente procurar o dom de profecia.
Então, a gente precisa fazer, eu acredito que ao longo do programa vai dar para a gente explicar isso, da nossa visão bíblica, nossa convicção, que uma pessoa, ela pode ter o dom de profecia e não ser um profeta. Ela pode ter o dom de profecia, mas o que nós terminamos confundindo, e existe uma série de situações, até mesmo nossas igrejas, no campo espiritual, essa falta de conhecimento deste assunto. Quando você não conhece os 5 ministérios, você tem uma certa dificuldade. E existe também, provoca nas pessoas até também uma certa submissão, porque muita gente não respeita mais o seu líder, porque ele não é profeta, não profetizou nada no culto. E aí veio alguém aí, revelou alguma coisa, ou teve uma visão, um sonho, e o pastor dele não teve. E não é obrigado a ter, porque nós temos 5 ministérios, cada um tem o seu ofício. O pastor apacenta, o apóstolo dá fundamento, o profeta ele indica, é uma visão de Deus, ele traz um alinhamento para a igreja, para o corpo de Cristo. O profeta é aquele que tem uma palavra revelada para o corpo de Cristo. O mestre é aquele que traz as bases, os ensinamentos. Então é necessário esse conhecimento claro da palavra de Deus, para que a gente entenda claramente essa diferença entre profecia e profético, profeta, né? Talvez você tenha um dom de profecia, você que está me ouvindo agora, mas você não é profeta. E eu vou deixar claro aqui no programa, da quanto que a gente for. Eu quero ouvir o pastor Carlos, ele começou a mencionar sobre isso, e a sua concepção, o senhor concorda com esse pensamento do pastor Fábio? Existem pessoas usadas com dom de profecia, e existem também, ainda nos dias atuais, profetas, pessoas que exercem o ofício de profetas. E se existem, na sua concepção, como identificar? Identificar uma pessoa com dom de profecia é mais fácil, mas identificar um profeta, como fazer? No período da Igreja da Reforma, vamos dizer assim, surgiu o movimento do Coração Quente, liderado por John Wesley, criando depois o metodismo, que hoje chegou a ser a Igreja Metodista. Existe uma grande diferença, sim, de fato, da questão do dom com relação ao ministério da profecia. A palavra profecia, ou profeta, ela vem do hebraico nabi, que significa porta-voz, ou aquele que anuncia. Se nós dermos ênfase etimologicamente ao termo profeta ou profecia, do nabi, do porta-voz, a resposta é bem simples: existe até hoje o ministério profético. Porque cada um que faz uso da palavra de Deus, no culto, no evangelismo, na missão, ele exerce o ministério profético como profeta no sentido de propagar, de explanar, de levar, de conduzir a palavra de Deus. O problema reside no fato de que as pessoas confundem essa condição de profeta, entendendo que o ministério profético em si, ele se manifesta através de um dom de profecia, que é algo mais imediatista. O dom de profecia, quando se manifesta, uma das suas maiores finalidades é apresentar um propósito atual presente, ou de se manifestar algo do passado a ser corrigido. E aí se manifesta esse dom de profecia. O ministério profético, ele aponta para o fim. É diferente. Quando nós fazemos uso da palavra de Deus conscientemente, nós conseguimos entender e verificar essas diferenças. Por exemplo, nós temos na Bíblia os profetas maiores e menores, que sempre apresentavam no seu ministério profético o que haveria de ocorrer em função do pecado de Israel para o futuro, as consequências das suas transgressões. E também nós conseguimos identificar como uma revelação ou uma visão recebida por Natã,
já com ênfase a um dom naquele momento, imediato, com relação ao pecado de Davi, que havia acontecido anterior. Então existe essa diferença. Se nós conseguirmos separar essa questão do que aponta para o futuro e do que é imediato, aí a gente consegue entender o que é dom e o que é ministério. Se a pessoa ela possui o dom ou se a pessoa, além do dom, possui o ministério. Se eu entender essa lógica, eu tenho uma coesão. Agora, um ponto importante é que nós temos que entender é que a profecia em si, com relação ao apontamento de Cristo, da pessoa, aí que está uma grande questão, referente à pessoa de Cristo, se encerrou esse ministério profético que apontava a Cristo. Esse se encerrou. Hoje, há 2020 anos depois do sacrifício de Cristo por nós não vivemos debaixo dessa questão do ministério profético que se culminou em Cristo, mas nós vivemos os desdobramentos das revelações, das profecias que apontavam para Cristo. Ou seja, ninguém pode ou tem autonomia, biblicamente falando, acrescentar um tio ao que já está registrado aqui. A própria Bíblia nos garante isso. Eu não posso anunciar um outro evangelho. Eu não posso anunciar uma mensagem que seja contrária à mensagem que já está registrada. É bem verdade que alguém que pode ter estudado um pouco mais, nos confrontar e nos desafiar e jogar em nossa face que a nossa Bíblia é tendenciosa, que os 4 escritores do Evangelho não corresponderam com a verdade, que existe mais de 50 escritores, de fato existem mais de 50 escritores que escreveram a sua visão do Evangelho, mas a igreja entendeu na sua canonização que 4 seriam suficientes, e eu até me atrevo a dizer aqui, pastor Luaran, me atrevo aqui, até muitas pessoas que vão nos assistir podem até não entender isso, mas se ela começar a despertar o desejo do estudo, vai entender lá na frente, que a escolha não se dá por questão de inspiração ou de que é algo similar com relação, por exemplo, aos sinóticos. Não. A questão da sua inserção é mais justamente, aceita em função do seu pensamento ser parecido com o pensamento que a igreja entendia ser mais próximo do que elas acreditavam, e não por inspiração. Então, quando a gente fala de Cristo, profecias, de que Deus vai fazer isso, de que Deus vai fazer aquilo, ou o ministério profético, que a pessoa está lá pregando, ministrando a palavra de Deus, dizendo que Jesus é assim, que Jesus é desse jeito, que Jesus é daquele jeito, esse tipo de ministério não existe, porque eu não posso acrescentar, eu não posso corrigir o texto bíblico, eu não posso diagramar o texto bíblico, eu não posso sistematizar. A própria sistemática é um erro, quando ela tenta sistematizar um conceito espiritual. Agora, o ministério profético, quando aponta para o final, esse existe. Quando aponta para a salvação, quando aponta para, o novo nascimento, quando aponta para a questão do arrebatamento, aí sim, esse ministério... Só fazer um parênteses, pastor, para poder entender melhor. Na prática, o senhor quer dizer, então, que todos aqueles que fazem uso, da palavra para transmitir esse fim, como o senhor colocou, sim, seria naturalmente um profeta, é isso? Na etimologia da palavra profecia, sim. Do Nabi, que é aquele que propaga, aquele que fala, aquele que transmite, na etimologia. Então todos nós exercemos esse ministério profético. É que é bem complicado entender uma questão, até por commodities. As pessoas elas entendem o ministério profético hoje como algo sobrenatural ou supernatural, metafísico, e não é. É claro que o pastor Fábio talvez tenha uma visão diferente disso, do mover, do poder, como eu falei inicialmente, da questão do coração quente, do movimento, de que Deus vai fazer as coisas, de que as coisas vão acontecer no próximo minuto. Não é esse tipo de ministério, o ministério profético. O ministério profético é um ministério de proclamação das boas novas, proclamação, a anunciação do fim, do retorno de Cristo para nos buscar. Deixa eu ouvir aqui também a opinião do pastor
Fagner, o senhor é da mesma linha de raciocínio do pastor Carlos, e também acrescentar aqui um outro questionamento. Pastor, na sua opinião, quais são as maiores implicações do ministério profético nos dias atuais? Então, como acabamos de ouvir o pastor Carlos, realmente a palavra hebraica para profeta é nabi, porta-voz. Nós deixamos um texto agora há pouco no Isaías 46, onde diz que Deus anuncia as coisas desde o princípio, aquilo que vai acontecer no futuro. A palavra de Deus, pastor Luan Lins, os amados ouvintes, não deixa bem claro com relação ao ministério profético. Quando nós observamos em Lucas 16, que fala leis e profeta, a lei fala da Torá, os Pentateucos. Os profetas falam desde Isaías a Malaquias, né? Deixa bem claro isso. Porém, para que a gente possa compreender melhor isso, para que não vire uma confusão, porque o ministério profético, na realidade, o maior desafio dele, o que mais implica hoje dentro da sua pergunta que você fez, é realmente a falta de conhecimento deste assunto. Então, você vê aí muita gente que teve um sonho ontem à noite, com a barriga cheia de comida, chega na igreja de manhã e diz que foi uma profecia. Mas isso é real. Ou às vezes vão para a internet para saber o que significa, né? Aquela simbologia do sonho. Né? Sonhei com coisa tal. É verdade. No Google, né? É verdade. Eu já ouvi isso. Sonhei com cobra. Mas, rapaz, o que significa sonhar com jogar cobra? no jogo do bicho. É verdade. Como o pastor Carlos, nosso mestre da palavra, deixou bem claro o incentivo para as pessoas estudarem e vão ver que na realidade tem muita coisa para que a gente possa aprender entre nós. A gente vai ver que dois pilares muito fortes dos nossos dias, não todos merecendo nenhum dos outros ministérios, porque a igreja tem que atuar com os 5 ministérios, mas dois pilares muito fortes, Jesus deixou claro, é o de Efésios capítulo 2, versículo 20, eles edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios, Novo Testamento. Atos capítulo 13, nos mostra um profeta naqueles dias atuando, nos dias de Paulo, o profeta Ágabo. Ele atuava naqueles dias como profeta. Agora, eu preciso fazer uma diferença aqui, o que eu poderia dizer? Eu poderia falar dos níveis do profético, para entender melhor isso, porque, para a gente diferenciar isso, não dizendo que eu não concordo com o colega, mas assim, a gente está fazendo um alinhamento. Isso não concordando, tem problema. Mas vamos lá, vamos ver os níveis do profeta. Eu não posso considerar todo mundo um profeta. Olha, o profeta, na realidade, vamos pegar um profeta do Antigo Testamento e vamos trazer para os nossos dias. Tem profeta dos nossos dias? Tem. É como eu falei. Não é necessariamente essa pessoa que manuseia a palavra. O profeta, eu vou falar algo aqui que vai até causar um impacto para os ouvintes e até para nós aqui, porque para mim, quando eu estava estudando, eu tive um impacto. A palavra de Deus nos revela, ela é progressiva e ela vai sempre nos levar para um nível maior. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. O profeta, ele pode passar um ano sem trazer uma profecia. Até um ano. Sem dizer nada. Mas no dia que ele falar, Deus vai cumprir. Então eu posso ter o dom de profecia, mas não ser o profeta. Lógico, é uma voz de direcionamento, porque o que eu quero colocar aqui? Os níveis proféticos, por exemplo, pastor Luan, você de repente programou uma vigília na sua igreja. Pastor Carlos, nós chegamos lá todos nós, e está aquele clima profético, aquele ambiente profético, aquela atmosfera espiritual tão forte, que todo mundo começa a profetizar. É isso que o nosso pastor colocou, que Moisés, quando tirou um pouco de si, a sua unção jogou nos 70, a primeira coisa que eles fizeram foi profetizar. Toda pessoa que é cheia do Espírito de Deus, a primeira coisa que ela faz é profetizar. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz que aonde Jesus está, o Espírito de profecia também está ali. Então, é claro aonde Jesus está, vai haver profecias. Agora, preciso discernir isso, o nível. Porque o ambiente profético vai nos levar a profetizar.
Tem pessoas, pastor, que está desviada. Ela entra numa vigília, naquele clima, começa a chorar, até ela começa a falar em línguas e profetizar. Por causa da atmosfera. Nós vemos isso na Bíblia. Como? Uma pessoa desviada. Sim, acontece. Nós vemos isso na Bíblia. Um homem que ia matar outro homem, com coração cheio de impureza, com coração cheio de ódio, de rancor para matar o outro. Quando ele chega no ambiente profético, porque ele foi lá, porque já tinha mandado 3 exércitos ir lá. E todos voltaram profetizando. Eu vou conferir pessoalmente. Foi Saul. No capítulo de 1 Samuel, capítulo 19, quando Saul foi até Davi, quando ele chegou na atmosfera da escola de profeta, e aqui eu abro uma aspa, pastor, porque de todos os ministérios, o negócio é tão sério que você não vê na Bíblia escola de apóstolos, escola de pastores, escola de mestres, mas tem a escola de profeta. De fato existe na Bíblia. O negócio é tão sério que tem escola de profeta. O negócio tem De fato conteúdo. existe na Bíblia, porque nós entendemos que isso começou forte. A questão da escola, sim, de fato, A escola de profeta. Mas, embora sem tanta ênfase, mas eu digo assim com relação de forma explícita, mas um pouco maquiada, mas a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro, e até hoje se tem os talmudinhos, que se dedicavam ao ensino, embora no Antigo Testamento não se fala tanto. O que eu quero chegar aqui é que a atmosfera do ambiente profético é tão forte que quem entra nele começa a sentir aquela unção, aquela atmosfera, profetiza, fala em línguas, mas não significa que era um profeta. Ele poderia ser aquele dia, a mula, o jumento de Balaão, mas não era um profeta. Porque o profeta, ele pode passar até um ano sem falar, mas no dia que ele fala, ele tem uma palavra de alinhamento para a nação, uma palavra de alinhamento para a nação, para o corpo de Cristo em geral, ou até mesmo para uma convenção. Tá, o pastor Fagner, pegando aqui as palavras do pastor Carlos, ele disse então, todo aquele que manuseia a palavra e aponta a salvação, aponta o Cristo, né, ressuscitado, de alguma forma, pela etimologia da palavra profeta, seria considerado um profeta. Nós aqui seríamos, por exemplo, 3 profetas, seria isso? Dentro da etimologia, seríamos 3 profetas. É que há uma deturpação, só acrescentando, ou talvez contrariando uma visão que o pastor Fagner nos passou, o exercício do ministério profético, ele é dado a todos nós. Todos nós possuímos a palavra quando nós a entendemos etimologicamente. Todos os dias, todo momento, em cada situação que eu transmito, que eu aponto ao Jesus Cristo crucificado, a salvação, eu exerço esse ministério profético, porque eu estou falando de adventos vindouros. O dom de profecia, é como eu falei e repito, ele é algo imediato, naquele momento, naquela ocasião. Todos podem receber o dom do Espírito? Sim, porque a palavra dons espirituais, ela vem do latim dono spirituale, que significa recursos extraordinários. Todos temos a condição de receber. Eu, por mais que seja de confissão reformada, não sou sensacionalista. Eu não creio no fim. Eu creio que ainda se manifesta. Graças a Deus. Vamos falar sobre isso ainda. Mas eu quero voltar ainda aqui com o pensamento do pastor Fábio, que eu acabei interrompendo um pouquinho. Amém. Pastor Fábio, mais uma vez que o senhor entende que apenas alguns exercem o ofício, né, o ministério profético, e não como o pastor colocou, e como então reconhecer um profeta que exerce o ministério profético, não que tenha o dom da profecia, mas que é um profeta de ofício. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, pegando o gancho que eu havia falado anteriormente, nós temos o exemplo de Elias. Elias, ele era um profeta nos dias de Acabe, e ele chega a dizer, sobre a minha palavra não vai chover por um período de 3 anos e meio. Então o que acontece? O profeta é aquele que tem uma palavra direcionada para o corpo, para uma nação, e que muitas das vezes ele vai falar sobre a sua palavra e o próprio Deus o reconhece, ele tem uma intimidade com Deus tão elevada que o próprio Deus, sobre a sua palavra, vai somente confirmar. Agora, olhando para o âmbito ofício e ministério, muitos ministérios não reconhecem, mas o correto é reconhecer por imposição de mão. Porque vira uma bagunça. Por exemplo,
Já pensou todo mundo ser um pastor? Porque tem uma carteirinha, agora porque leu a Bíblia todinha, agora sou um pastor, né? Dentro da visão profética, espiritual, lógico, a nossa boca, eu acredito que é o portal de Deus para trazer o Espírito para o material. A nossa boca, ele é o que faz, até orienta as pessoas a dar destino profético para a sua vida, né? Não por uma questão do positivismo, não, por uma questão séria, por uma questão sábia, porque o próprio Deus, ele não somente se comunica. Todas as vezes que você vê Deus abrir a sua boca na palavra de Deus, ele vai criar alguma coisa. Então, que a nossa boca, trazendo para o Espírito, essa visão profética, que a gente tem uma boca para abrir, para criar algo, para manifestar naquele ambiente uma resposta de Deus, uma cura. Agora, você vai reconhecer esse ministério profético, um dos 5 ministérios, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, não é algo que nós estamos inventando, está na Bíblia, confirmado na Bíblia. Você pode reconhecer dentro do seu ofício, na sua atuação, não somente uma pessoa que teve um sonho, mas uma pessoa que tem tivemos muitos profetas nos dias atuais, profetas que profetizaram para nações, reconhecido mundialmente. Nós temos profetas que profetizaram no nosso país, nós temos muitos, poderíamos até citar grandes profetas que passaram, por exemplo, Billy Graham, um grande profeta de muitos anos, né? Então, o profeta ele é reconhecido pela sua autoridade. Dentro de um contexto local, pastor Fagner, se você pega, por exemplo, a cidade de Imperatriz, conhecendo a nossa instituição, seria fácil reconhecer alguém que exerce ou que tem o ministério profético? Mas estou falando do dom da profecia. Mas como o senhor falou... Não seria muito fácil, mas seria possível, né? Não seria muito fácil. Nós vemos muitas pessoas que têm um dom de profecia. Elas terminam até se confundindo, elas mesmas, né? É aquele dom que elas têm, daqui a pouco elas começam sonhando coisas, vem coisa da mente, começam a falar para esse que eu te digo, eu vi isso aqui, eu vi uma cobra atrás de você, pastor Luana Lins, eu vi uma nuvem preta, eu vi que vai cair um avião em cima da sua casa, e termina termina espiritualizando tudo, Deus me revelou que você está em pecado, e é uma outra coisa que eu acredito que a gente vai falar na segunda parte do programa. O senhor quer fazer alguma consideração antes da gente ir para o intervalo, ainda dentro da fala dele, ou podemos seguir? Não, eu até entendo a questão e, como disse, né, anteriormente, existe um grande problema dessa má interpretação, como o pastor mesmo disse, o pastor Luana disse, a questão do dom e do ministério. A partir do momento que eu faço uso da palavra, o ministério profético está sobre mim. Eu tenho autonomia, eu tenho autoridade, eu tenho a capacidade, pelo Espírito de Deus que habita em mim, de exercer o ministério profético falando de Jesus, apontando a Jesus, apontando a salvação. E isso eu faço todos os dias. São todos os cristãos que falam? Não. A partir do momento que eu recebo esse dom, esse ministério, esse carisma, aí sim eu passo a ser atuante no ministério profético, diferentemente do dom de profecia. E como reconhecer? Principalmente pelos seus frutos. Os frutos é quem dizem sobre nós. Ou podemos citar a nossa fé e as nossas obras. Um profeta também ministério profético, um dos principais objetivos é edificar, consolar e exortar. Esse exortar, a gente precisa até trazer um esclarecimento no grego, porque as pessoas têm confundido muito. E um grande profeta, uma coisa ele tem origem, como o pastor Cássio falou, ele tem fruto. Por exemplo, quando nós vemos dos últimos profetas que nós tivemos na Bíblia, ali no Antigo Testamento, João Batista. Quando a gente vê João Batista no deserto, não significa que João Batista era qualquer um. Ele era filho de sacerdote. Então, um ponto importante para você identificar um profeta, da onde ele é, pelos seus frutos, quem ele é, quem é o seu sacerdote. Porque existem muitas pessoas que confundem o ministério profético com adivinhação, com sonhos, e isso tem trazido um ferimento muito grande para a vida de pessoas,
pessoas que sofrem emocionalmente, pessoas que são frustradas com isso, porque alguém chegou e falou, esse que eu te digo, e adivinhou o passado dela todo, mas na hora de falar algo profético, um destino profético, errou tudo. Então, esse é um assunto muito delicado. Vamos tratar sobre isso no próximo bloco. Os problemas ou implicações no que diz respeito também ao dom da profecia, ou melhor dizendo, a profecia como um todo, né? Infelizmente, a gente tem percebido a banalização da profecia em muitas igrejas. Isso, de alguma forma, tem causado muitos prejuízos para a vida de pessoas que, às vezes, por uma palavra profética, ou de uma profetada, melhor dizendo, acabam tendo destinos trágicos. Mas a gente vai a um rápido intervalo, é só o tempo de você tomar uma água. Não saia daí, eu volto já já com mais um programa De Frente com a Verdade.